Hey, turma, antes de nós iniciarmos o vídeo, eu queria deixar um aviso que a minha voz não tá tão bem porque eu estou um pouco ruim da garganta, mas eu espero que vocês curtam o vídeo, então fiquem à vontade. Uou! Meu Deus, a próxima vez eu vou vir de carro, mano. Fala galera, aqui quem fala é Yoshi, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, você provavelmente já ouviu falar de Sonic, né? Ou pelo menos já jogou algum jogo. Quase todo mundo conhece o Sonic. Mas e se eu falar pra você que existem inúmeros jogos que são feitos por fãs, são hack-ROMs, jogos modificados, e muito tatã e tatatã e bababá, bababá e bababá. Mas vamos falar sobre um jogo específico. Na verdade, eu vou narrar um pouquinho. Na verdade, eu vou narrar um jogo. Na verdade, eu vou narrar uma história pra você. Tecnicamente virou uma creepypasta, virou uma lenda e muito bizarra. Então, como vamos falar um pouquinho sobre o jogo do Sonic de terror, não precisa ficar com medo. Então não vai acontecer nada contigo, é só um jogo e uma historinha. Espero que vocês gostem do vídeo e não se esqueça, se vocês gostam do conteúdo do canal, já vão deixando o like pra apoiar o canal e inscrever no canal também, né? Então não se esqueçam. Bora lá. Para iniciar o vídeo, vou contar uma história para vocês. Uma história sobre um fã fanático por Sonic que teve seus piores momentos da vida dele. Bem, esse seria a história de um fã chamado Tom. Tom estava em casa jogando tranquilamente um jogo do Sonic. E quando olhou pela janela, ele reparou que o carteiro tinha acabado de deixar uma correspondência em sua caixa de correio. Então ele simplesmente pausou o jogo e foi pegar a correspondência. E quando abriu a caixa de correio, ele viu que o carteiro tinha deixado apenas uma caixa de CD e uma carta. Então ele reconheceu que a carta era de um amigo dele que se chamava Kyle e que o Tom não tinha notícias há 2 semanas. A carta diria mais ou menos assim: Tom, eu não posso mais ficar com isso. Eu tinha que me livrar disso de alguma forma antes que fosse tarde demais. E eu esperava que você pudesse fazer isso por mim. Eu não consigo fazer isso. Ele está atrás de mim. E se você não destruir este CD, ele irá atrás de você também. Ele é rápido demais para mim. Por favor, Tom, destrua este disco antes que ele venha atrás de você também. É tarde demais para mim. Destrua o disco e você o destruirá. Mas faça isso rápido, ou ele irá pegar você. E nem mesmo jogue este jogo. É isso que ele quer. Apenas destrua-o. Por favor. Kyle. Bem, depois que Tom pegou o CD para ele não tinha nada de especial. Ele viu que estava escrito Sonic.exe com caneta permanente. E como ele era muito fã de Sonic, ele se empolgou, então ele foi colocar no CD no computador para jogar. Depois que ele instalou, uma tela apareceu. Era o primeiro jogo do Sonic, mas ele não sabia o que ia acontecer com ele. Depois que ele apertou em Start, ele viu que a tela de abertura estava totalmente distorcida e bizarro, como o céu escuro e a água toda vermelha. E a imagem do Sonic estava totalmente diferente, os olhos do Sonic sangravam, mas isso não aterrorizou o Tom. Ele pensou na hora que fosse um glitch, um easter egg do jogo. E depois que a nova tela tinha aparecido, apareceu 3 saves do Sonic. Ele reparou que cada save tinha um personagem, e que o primeiro personagem seria o Tails. O segundo seria o save do Knuckles, que nem sequer existia no primeiro jogo do Sonic. Ah, e tem outra coisa. Ele achou meio estranho que o terceiro save estava nomeado como Robotnik. Depois de ter pensado um pouquinho sobre o que ele estava vendo, ele percebeu que aquilo não era glitches ou bugs,
e que aquilo deveria ser uma versão hackeada de um jogo do Sonic, que para ele estava bem mais óbvio do que outra lógica. Mas o Tom não estava com medo, então ele resolveu iniciar o jogo. O primeiro save que ele escolheu era o save do Tails. Era o primeiro cenário clássico chamado Green Hill Zone do Sonic 1. Então Tom resolveu dar o início à corrida. Ele começou a controlar Tails, mas depois de um tempinho, então ele percebeu que estava muito estranho, pois não havia nenhum inimigo na fase e ele sempre corria numa linha reta. O som de música estava muito estranho também. Parecia que ele estava distorcida ou era tocado de trás para frente. Depois de 15 minutos, ele encontrou algo estranho. Sabe aqueles animais que nós sempre salvamos no final da fase? Então, no momento que ele encontrou eles, todos estavam mortos. E conforme o avanço que o Tom estava fazendo em linha reta, começou a aparecer pelo caminho mais animais mortos, todos dentro de poças de sangue e parecendo todos mutilados. E conforme ele chegou no final da fase, todos os animais e até a música sumiu. Um pouquinho mais à frente estava Sonic, de costas e com os olhos fechados. Então Tom parou e começou a assistir a cutscene. Ele não sabia o que ia acontecer. E conforme Tails chegava pertinho, começava a tocar uma música. E conforme mais perto, a música aumentava. E quando chegou muito perto do Sonic, Sonic abriu os olhos. Eles estavam com aqueles olhos bizarros que tinha aparecido lá no início do jogo. Depois disso, a tela ficou preta. E apareceu uma mensagem muito estranha. Uma mensagem que dizia mais ou menos assim: Olá, você quer brincar comigo? E no mesmo instante, Tom ficou com medo. Mesmo o Tom estando com medo, ele tinha ficado muito curioso e não quis parar de jogar aquele jogo. Então, ele resolveu ir para a próxima fase. O nome da fase se chamava Hide and Seek. Em português significa esconde-esconde. Era um nome que nunca tinha aparecido em nenhum dos jogos do Sonic. Então a fase começou. Tudo estava pegando fogo. Não tinha nada no cenário, só tinha o chão e que mostrava uma das florestas do jogo, sendo que tudo estava sendo consumido pelo fogo. Mas estava meio estranho, pois Tails estava na fase. Tom estava meio assustado, então ele começou a correr com o Tails. E durante a corrida começou a aparecer aquelas risadas macabras de novo. E aparecia imagens do Sonic com os olhos sangrando em todo canto da tela. E do nada, o próprio Sonic apareceu e uma nova cutscene iniciou. E começou a chorar. Sonic estava diante de Tails. Em um momento tão rápido, Sonic avançou para cima de Tails. E ao mesmo tempo um som muito alto que parecia muito com gritos agonizando e todo distorcido. E a tela ficou preta novamente. Apareceu mais uma mensagem escrita, mais ou menos assim: Você é muito lento. Quer tentar novamente? Em seguida, a tela de seleção de personagens novamente, mas tinha algo estranho na tela. O save do Tails estava diferente. O personagem não estava mais lá, mas estava em cima e com a imagem de Tails com os olhos negros e sangrentos. Então Tom escolheu o próximo personagem, que seria o Knuckles, para continuar o jogo. Depois da risada macabra e mais uma tela preta, Tom já não sabia mais em que acreditar. Ele pensava que tudo isso era algum tipo de glitch do jogo, ou uma versão hackeada, ou uma brincadeira de mau gosto que fizeram com os personagens favoritos de Tom.
Depois de alguns segundos, apareceu o nome da próxima fase: You Can't Run. Em português significa você não pode correr. A fase começou no fundo, tinha nuvens vermelhas e não havia nada além do chão. A música estava toda distorcida. Então, Knuckles começou a correr ao controle de Tom. E conforme o progresso que Tom estava fazendo, do nada o chão ficou tudo coberto de sangue. E em seguida lá estava o Sonic. Depois que o Sonic apareceu, veio a tela preta e uma mensagem escrito: Found you, que em português significa Te encontrei. Tom já não aguentava mais aquilo e tentou fazer o Knuckles atacar o Sonic. E a cada tentativa de investida, Sonic desaparecia e aconteceu uma nova cutscene. Assim como o Tails, ele estava caído no cenário e Sonic apareceu e atacou. Depois disso, simplesmente a tela preta apareceu novamente e não tinha nenhuma risada nela. Depois de uns segundos, apareceu um som bem distorcido que ele dizia mais ou menos assim: Tantas almas para brincar, tão pouco tempo. Você concorda? Mas o que era aquilo no final de contas? Conforme o progresso que ele estava fazendo dentro do jogo, Tom estava ficando mais e mais perturbado. Depois de tudo que tinha acontecido, Tom desligou o videogame, pois estava muito exausto. Ele estava muito confuso e, enquanto Tom estava dormindo, ele teve pesadelos. E no pesadelo dele, Tom estava em um local pura escuridão. Ele olhava para cima e tinha uma única luz. E em volta dele, ele conseguia ouvir gritos e vozes de Tails e Knuckles. Eles diziam mais ou menos assim: Nos ajude! Por que você nos entregou a ele? Fuja daqui antes que ele te pegue também. Depois que esses choros e gritos tinham parado, então ele ouviu uma risada macabra. Aquela risada sinistra que ele tinha ouvido antes. E ele percebeu que era a própria voz do personagem Sonic. Ele ouviu Sonic dizer: Você é muito divertido de se brincar, garoto. Assim como o seu amigo Kyle. Apesar dele não ter durado tanto, não vai demorar muito até que você se una a ele e a todos os meus outros amigos. Depois dessa voz misteriosa do Sonic, Tom acordou terrivelmente suando e assustado do pesadelo. Ele estava pensando que nunca deveria ter jogado aquele jogo estúpido, mas em algum momento Tom estava com vontade de jogar aquele jogo de novo. E ele voltou para seu computador e iniciou o jogo. Com o progresso que ele já tinha feito, o save já estava no Robotnik. A fase do Robotnik tinha começado. A mensagem era simplesmente: Estranho. O cenário não pertence a nenhum jogo do Sonic. Ele progredia a fase com sprites de tochas. Após uma longa caminhada, escadas tinham surgido. E conforme o seu progresso, o cenário ia ficando cada vez mais escuro. Tom já sabia que ia vir algo sinistro logo logo. Em seguida, Sonic apareceu diante do Robotnik. Sonic exibia um sorriso horripilante. E então, uma mensagem apareceu. A tela toda escrita em vermelho, ele dizia mais ou menos assim: I am God. E Tom começou a gritar quando a imagem do Sonic se aproximava mais da tela e mais e mais, e ficou tudo preto novamente. E em seu monitor apareceu uma mensagem escrita: Ready for Round 2, Tom. Que em português significa pronto para o Round 2, Tom. Por incrível que pareça, Sonic estava conseguindo trazer Tom para dentro do seu mundo bizarro. Então, Tom se virou e gritou de desespero:
com o que ele viu. Ele tinha visto na sua cama, olhando para ele, um boneco de pelúcia de Sonic sangrando pelos olhos.